Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e esta é mais uma aula do nosso curso de controle clássico. Hoje uma aula prática, em que nós veremos como calcular o erro em regime permanente em Python. A bibliografia da aula de hoje é o livro do Nise, não para o código, mas para os conceitos de controle, ok? Então vamos lá? Bom, vamos fazer uma revisão rápida. Uma vez que você saiba que o seu sistema é estável, o que pode se definir agora é qual é o erro em regime permanente. Por uma entrada qualquer, o erro em regime permanente é definido como a diferença entre a entrada e a saída após um longo tempo da entrada ser aplicada. Okay? No caso da entrada ser um degrau unitário, então trata-se de determinar o erro, ou o sinal de atuação, que ainda vai existir após um longo tempo de aplicação do degrau da entrada do sistema em malha fechada. Okay? Então vamos ver dois exemplos rapidamente. Se a nossa função de transferência em malha fechada for essa daqui, se a gente fizer a resposta ao degrau dela, a gente vai perceber que a resposta ao degrau é essa curva em azul. Como entrar o degrau unitário é essa curva em vermelho, depois de passar, não importa se eu deixar passar mais tempo, aqui foram passados 10 segundos, mas pode passar muito mais tempo, que essa diferença não vai diminuir mais. E essa diferença é o erro em regime permanente. Aqui é alguma coisa em torno de 0,2. A mesma coisa para cá, só que essa função de transferência é de segunda ordem. Vai acontecer a mesma coisa, veja, o sistema oscila bastante aqui, mas depois ele vai estabilizar e não estabiliza exatamente no degrau. Então, de novo, eu tenho um erro em regime permanente, ok? Dessa vez teve que passar mais tempo. A definição do erro em regime permanente é quando o tempo é muito longo, infinito se for necessário, ok? Então, uma coisa importante é que é possível calcular o erro em regime permanente tanto com a função de transferência em malha aberta como em malha fechada. A gente vai ver a conta para em malha fechada, mas vai fazer os códigos para malha aberta, ok? Que é o mais usual. Tudo bem? Nesta aula aqui, a gente vai adotar TDS como o nome da função de transferência em malha fechada, para seguir a bibliografia, ok? Bom, então, algumas expressões importantes. O erro em função de S, ele é dado dessa forma, ó, como a entrada R de S vezes 1 menos a função de transferência em malha fechada, ok? Então, esse é o erro em função de S. Mas eu quero o erro em função do tempo. Então, o erro em regime permanente é o erro em função do tempo para quando o tempo tende a infinito. É possível mostrar que isso equivale a calcular o erro em função de S vezes S para quando S tende a zero. Okay? E aí, como eu conheço a expressão do erro de S, essa expressão fica assim. Ok? Bom, a gente também pode calcular o erro para quando o tempo tende a infinito, de malha fechada, através da função de transferência em malha aberta. Então, a gente não está calculando o erro em regime permanente da função de transferência em malha aberta. A gente está calculando em malha fechada a partir da função de transferência em malha aberta, ok? Então, essa expressão é bastante usada e ela basicamente fica assim, ó, S vezes R de S dividido por 1 mais G de S. É claro que se o R de S for um degrau unitário, que é a entrada mais comum de longe, então é simplesmente calcular 1 sobre 1 mais G de S no limite, ok? Lembrando que aqui eu só estou mostrando essas expressões. A gente tem uma aula sobre a teoria do erro em regime permanente na playlist de controle clássico. Se você não assistiu, vá lá e assiste. E nessa aula, aí eu demonstro essas expressões, mostro de onde elas vieram e tudo mais, tá bom? Discuto bastante elas. Aqui eu só estou apresentando porque eu quero ir logo para a aplicação prática, para o código, ok? Então vamos para o exemplo. Então, o nosso primeiro exemplo é um exemplo bem simples. Ó. Dado esse sistema, GDS, uma realimentação unitária. É importante, aquela expressão que a gente acabou de ver só vale para realimentação unitária, mas se não é só usar a expressão com TDS, né? E assumindo uma entrada em degrau unitário, qual vai ser o E em regime permanente? Bom, o código em Python para fazer isso é esse aqui, ó. Ele é bem simples, mas lembrando que a gente não usou a biblioteca control dessa vez, a gente vai usar a biblioteca SymPy, ok? Que é a biblioteca simbólica. Essa biblioteca é importante porque ela tem essa função limit aqui, que calcula um limite, que é o que eu preciso calcular. Eu preciso calcular esse limite aqui, tá bom? Então a gente importa essa biblioteca e eu decidi importá-la sem nenhum alias. Eu não importei, não fiz import SymPy as, qualquer nome. Então como eu não fiz isso, eu tenho que sempre chamar SymPy, ok? O primeiro comando que eu preciso fazer é dizer que essa é uma variável simbólica.
Depois eu crio o G de S, ok? E aí então eu mostro o quanto vale o G de S, só para conferir que está tudo certo. E aí o mais importante é esse pedacinho. Veja que eu decidi escrever tudo, eu não criei uma outra expressão, eu joguei o limite direto aqui, tá bom? É importante quando você usar essa função limite, você coloca a expressão que você quer calcular o limite, que variável e para onde ela tende, ok? Uma vez calculado, a gente colocou nessa variável, erro infinito, e aí então eu estou printando o resultado aqui, tá bom? Quando você rodar, a gente já vai ver lá no final, quando depois eu mostrar todos os exemplos, eu mostro como a gente vai fazer isso no Google Colab, ok? Então, quando você rodar, o resultado vai ser esse aqui, tá bom? O regime permanente deu 2/5. Como eu posso conferir para ver se isso faz sentido? Simulando a resposta ao degrau desse sistema. A gente já viu isso em algumas aulas atrás, de malha aberta e malha fechada, ok? Mas agora a gente vai fazer isso exatamente para essa função, tudo bem? Então, ó, o meu GDS é esse aqui, o meu TDS é esse, não é? A gente está criando a função de transferência a partir desse comando aqui, ó, que diz que S é uma função de transferência, e, portanto, qualquer função que utilize S também é uma função de transferência. Então, o GDS vai ser uma função de transferência, o TDS vai ser uma função de transferência. Lembrando que, nesse caso, eu estou usando a biblioteca Control, ok? Ó, note, ó, CTL, né? E para usar a biblioteca Control, você deve instalar ela, tá bom? Não se esqueça. Para instalar, basta digitar pip install control, assim como eu mostrei em algumas aulas anteriores. Eu vou mostrar isso quando a gente estiver rodando lá no Google Colab, tá bom? Agora vamos para o código. Aí, depois de definir a função de transferência em malha fechada, é só simular. Então, eu decido até que tempo eu vou fazer a minha simulação e uso essa função control step response. Eu dou a malha fechada e dou o tempo e ele simula. Para poder comparar, a gente vai criar um degrau. Então, eu crio os tempos do degrau e gero o degrau como um monte de uns. E depois zero todos os valores para tempo menor que zero. Certo? Então, cria um degrau. Aí, na hora de fazer o gráfico, eu faço um gráfico em azul da resposta. Então, ó, aqui é a saída do meu step response. Então, é ela que eu estou plotando em azul. Faço um gráfico em vermelho do degrau que eu construí. E depois coloco uma legenda. Coloco uma legenda aqui no tempo. Escrevo isso aqui na legenda e ponho um grid para ficar mais fácil. De novo, o meu objetivo aqui não é ensinar programação em Python para vocês, né? Mas se vocês já estão trabalhando faz tempo, se vocês assistiram os outros vídeos, vocês já devem estar bem calejados nesse tipo de código, tá bom? A novidade aqui mesmo é o código em SciPy. O resultado está aqui, ó. Dá uma olhada, ó, ele parou em 0,6, né? Certo? Enquanto o degrau era 1. A diferença aqui, então, deu de quanto? 0,4. 0,4 é 2/5. Então, bateu, ok? Vamos para o segundo exemplo. Nesse nosso segundo exemplo, vai ficar um pouco mais interessante. A gente vai colocar um controlador e uma função de transferência de primeira ordem aqui, para representar a nossa planta. De modo que a função de transferência em malha aberta vai ser o produto. Eu chamei o controlador de J de S. Então, vai ser o produto J de S e H de S, a minha função de transferência, tá bom? Eu também decidi chamar a planta de H de S. Podia ter chamado de P de S, mas aqui eu estou chamando de H de S. O que a gente pede aqui é encontrar o em regime permanente para uma entrada em degrau e para uma entrada em rampa, tá bom? Lembrando que a rampa é um R de S igual a 1 sobre S quadrado. Muito bem. Então, o primeiro código é muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Só que eu já aproveitei e criei uma segunda parte e já fiz o cálculo também, tá bom? Então, o que tem de diferente nesse código? A gente definiu em partes a função de transferência em malha aberta, ó, o J de S e o H de S, e depois constrói o G de S multiplicando. Aqui eu imprimo ele para ver, ó, o resultado ficou aqui. Depois, agora a gente vai usar aquela expressão completa, então. O R de S é 1 sobre S, porque é um degrau no primeiro caso. Tá ok? Então, o limite, então, eu vou deixar ele completo dessa vez. É S vezes R de S vezes a expressão que eu tinha. Tá bom? Ele vai calcular o limite, eu vou guardar nesse erro info aqui. E eu já imprimo ele. Tá bom? E eu deixei lá em regime permanente degrau. Depois eu vou fazer a mesma coisa, mas o R de S agora vai ser 1 sobre S quadrado. Tá bom? Então vai ser uma entrada em rampa. Ao fazer isso, é o mesmo
é o mesmo cálculo, é o mesmo limite que a gente vai calcular, só que eu guardei esse resultado na erro infinito rampa. Depois eu pedi para mostrar o valor. Os resultados estão aqui, ó. O erro regime permanente integral é 0. Note, esse termo aqui é um termo de um controlador integral, né? O controlador integral tende a zerar o erro regime permanente quando a entrada é um degrau, tá bom? O controlador integral. Mas a entrada em rampa é um pouco mais difícil, ele tem dificuldade, porque ele tem que caçar a rampa ao longo do tempo. Então acabou dando um erro regime permanente, sim, de 1,33333, tá bom? Como que eu posso fazer para conferir? Vamos fazer as duas partes. Primeiro, a entrada integral. Para entrar integral é tudo muito parecido com o que a gente fez. É só mudar aqui. O resto fica tudo igual. Tá bom? Ó, dá uma olhada, ó, o que aconteceu. Demora um pouquinho. Eu tive que integrar até fazer a conta, né? Até 20 segundos. Mas o erro está zerando. Tá vendo? De fato, o erro regime permanente para a entrada integral vai ser 0. Já para a entrada em rampa, eu tive que construir uma rampa. Construir uma rampa é mais fácil que construir um degrau. Ó, a rampa é igual ao tempo, né? Porque a rampa unitária é 1 para 1, tá bom? E depois eu só zero os valores da rampa para tempo menor que 0, tá bom? Ela está aqui impressa em vermelho. E a rampa inteira está aqui, ó. A saída está simulada aqui. Agora você pode me perguntar, como você faz para simular um step response de um sistema que a entrada em rampa, se a minha função só simula a entrada integral? Ora, basta que você multiplique a sua função de transferência em malha fechada, que estava dada aqui, por esse 1 sobre S. O truque está aqui, tá vendo? Vale $1 milhão. Você multiplica por 1 sobre S e essa sua nova função em malha fechada, ao ser simulada, vai dar uma resposta em rampa e não integral. Tá bom? Ou seja, uma parte da entrada você já colocou lá, que é 1 sobre S. Certo? Agora sim, hein? Valeu a pena ter assistido o vídeo. Bom, então eu fiz a mesma coisa, plotei os resultados, só que dessa vez eu plotei com duas escalas, porque de 0 até 20 é difícil enxergar o tamanho do erro, mas dá para ver que tem um erro regime permanente aqui, tá vendo? Então eu fui lá e dei um zoom de 18 a 20. Aí agora dá para ver o erro, né? De 18 a 20 e aqui no Y também 18 a 20. Então note que enquanto a rampa da entrada está em 20, a resposta está entre 18,75 e 18,50, certo? Se tivesse em 18,50, o erro seria 1,5. Então, não é 1,5, é um pouquinho menos. Então, 1,33. Bateu certinho. Tá bom? Bom, então agora vamos lá no Colab e ver como a gente gera esses gráficos, essas saídas e esses erros em regime permanente. Bom, então a gente está aqui no Google Colab, tá bom? Eu já criei esse ambiente, chamei de erro em regime permanente. Mas nos vídeos anteriores eu ensino a criar um do zero. É muito fácil quando você entrar no Google Colab, né? Se você está na dúvida, abre uma janela do seu navegador e digita lá, Google Colab, tá bom? Vai entrar no Welcome to Collaboratory Research, você clica ali e depois você escolhe novo notebook, tá bom? Ao fazer isso, você pode ir digitando cada código. O primeiro código, ele usa a biblioteca SymPy. Se você estiver trabalhando com o Google Colab, o SymPy já está instalado. Você só precisa importar e usar. Então, vamos rodar e ver como é que fica. Ó, então eu rodei, deu aquilo que eu mostrei para vocês. Ó. O G deu, a função de transferência em malha aberta deu isso daqui, né? 3 dividido por S mais 2. E o erro deu 2/5. Eu sempre gosto de imprimir a função de transferência, porque às vezes você digita alguma coisa e acha que está fazendo uma coisa e não está. Então você sempre pode comparar, ok? Agora a gente vai comparar com a resposta. Para comparar com a resposta, a gente vai precisar instalar a biblioteca de controle. Então a gente vai rodar esse pip install control, como eu falei, então estou mostrando aqui, é só digitar pip install control e dar um play. Se tiver tudo instalado, como já estava instalado, ele só deu o require, senão ele vai dizer que instalação fully successful. E aí é rodar. Ao rodar, ele vai criar as duas respostas. Tá vendo? Essa figura você pode copiar a imagem ou copiar, guardar como imagem e assim por diante, tá bom? Colar numa apresentação que você quiser, tudo bem? Bom, no nosso segundo exemplo, o que mudou foi essa entrada aqui, certo? Muito bem. Lembre-se então que nós já estamos aproveitando para calcular de uma vez os dois casos, certo? Mudando a variável de saída. Então vamos ver como fica? Ó, então essa foi a função de transferência em malha aberta.
a resposta ao degrau e a resposta em rampa. Tudo bem? Muito bem. Agora, vamos ver como que a gente simula. Então, note que a gente vai simular em duas etapas. Primeiro no degrau, e está aqui a resposta ao degrau. E depois a gente vai usar um código um pouco mais interessante para fazer a simulação da rampa. Então, vamos rodar para ver. Note que a simulação da rampa é a parte mais interessante, porque você precisa multiplicar por 1 sobre S a sua função de transferência antes de mandar o step response simular. Senão a gente vai fazer a resposta ao degrau e não a rampa, tá bom? Aqui eu já estou colocando com um zoom. Como é que se faz um zoom? Você usa um x-limit e um y-limit aqui. Tá vendo? De 18 a 20 nos dois. Se você quiser a resposta inteira, basta comentar essa linha e rodar de novo. Tudo bem? Vamos ver como é que fica. Ó, ficou inteirinho. É bom para você entender o sistema inteiro, mas não dá para ver o que está acontecendo aqui no final. Tá ok? Então é isso. Vamos voltar à apresentação e ver os exercícios. Entenderam? Como a gente rodou? É simples, né? Bom, então agora o que eu gostaria de deixar é alguns exercícios. Tentem praticar calculando o erro em regime permanente para uma entrada integral destas funções de transferência abertas, de malha aberta, ok? E depois, pegue esses sistemas aqui e calcule um em regime permanente. Aqui eu estou pedindo só para entrar em integral, mas nada impede você de ver o que acontece quando você coloca uma entrada em rampa também, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como calcular o em regime permanente em Python, usando a biblioteca simbólica SciPy. Até mais e bons estudos!